Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e o bate-papo de hoje é com André Berezowski, ex-atleta profissional. André foi bicampeão brasileiro de escalada indoor e hoje é empresário do ramo da escalada esportiva. Berê, muito obrigado por ter aceitado participar desse On The Rocks. Pô, é um prazer estar te recebendo. Você é um cara que é referência na escalada esportiva do Brasil, muito do que está acontecendo no cenário hoje, Olimpíadas, todo esse movimento aí que a gente está vendo dos atletas, do treinamento, pessoal alta performance, tem muito da sua mão. Pô, muito obrigado por ter aceitado participar desse On The Rocks. Valeu, Eliseu. Belê, bom, início de tudo, eu quero saber como que você começou na escalada. Você que é de Curitiba, depois foi para São Paulo, veio para São Bento do Sapucaí. Como que foi isso? Primeiro de tudo, como que em Curitiba você conheceu a escalada? Como que você entrou nesse mundo? Bom, eu tô na escalada já faz 28 anos, fez agora, né, esse ano 28 anos e mais de meia vida escalando, né? Então, eu comecei, cara, aliás, como a maioria dos escaladores da nossa época, né, através do escotismo, né? Então, eu era escoteiro, aliás, uma atividade quase extinta, né? Mas que eu acho muito legal, muito importante para a molecada hoje em dia, né? Seria incrível. Enfim, eu era escoteiro e um dia eu precisei comprar uma mochila para fazer os acampamentos e eu fui bem na frente do meu colégio, tinha a casa do montanhista, que era o Júlio Nogueira, era o dono. E aí eu fui comprar uma mochila na casa montanhista e lá tinha uma paredinha no concreto mesmo. E aí eu dei uma brincada na parede. Bom, basicamente eu não larguei mais, né? Já emendei num curso de escalada esportiva junto com o Júlio Nogueira, que competia na época, e já fiz um curso na Rocha também. Bom, e aí daí para frente não parei mais. O bichinho picou logo de cara, né? E, e foi isso, assim, a gente não tinha equipamento, o Julinho Nogueira emprestava os equipes pra gente, e aí eu já comecei escalando, que eu acredito ser uma das escolas mais clássicas do Brasil aí, que é o Anhangava, no Paraná, e, e eu acho que eu conheci muita gente bacana no começo, né? O Nativo, o André Minhoca, o Savi, Dalinho, né? O Juca Cantelli, toda essa galera, né? Acolheu ali no começo e ter começado a escalar no Anhangaba acho que foi uma dos grandes trunfos, uma das grandes cartas na manga aí, porque ali você sabe que ou você aprende a escalar ou você não se movimenta, né? E era isso, eu comecei a escalar e todo final de semana que eu podia era juntar o dinheirinho pro ônibus, um miojinho, ia lá, se internava na montanha, dormia em qualquer platô, qualquer buraco e passava todo final de semana na montanha. O Paraná sempre teve uma tradição muito grande da escalada tradicional, né, Belê? Como que foi o início da escalada esportiva no estado? Olha, por sorte também, eu acabei pegando bem aquela transição, né? Estava acompanhando a entrevista com o Tartari, né? E eu estava no final daquela guerra, digamos assim, né? Daquela transição da escalada clássica para a escalada esportiva, né? A escalada esportiva já tinha ganho o seu espaço ali, né? Obviamente, até hoje existe aí as rixas, né? Muito mais tranquilo, mas acho que foi uma época que a escalada esportiva tinha adquirido seu espaço, assim. Então, muita gente, né, aderiu ao movimento e tal, mas a grande vantagem de escalar no Paraná foi isso, essa raiz da escalada clássica, né? Então, me levou muito para fazer grande parede. Então, escalei muito no Marumbi, escalei mesmo no Anhangava, né? O estilo tradicional, né? Tinha várias vias, né? Um pouco mais
clássicas, assim, bom, todas as vias na Anhangaba são clássicas, não dá para dizer assim no Morumbi. E então acho que essa parte de ética, de respeito pela montanha, acho que isso tudo veio muito junto. Então eu peguei aquela transição, né, já mais para a escalada esportiva, mas todos os fundamentos, toda a raiz da escalada tradicional, o respeito pela montanha, a vivência pela montanha, veio tudo junto, assim. Então foi muito importante para minha formação, assim, como escalador, né? Eu trago isso até hoje, né? Esse respeito, né? E quando que você resolveu de viver da montanha? Quando que você começou a ganhar dinheiro com isso? Olha, começar a ganhar dinheiro, acho que eu nunca comecei, Eliseu. Acho que eu nunca cheguei, né? Tamo junto Você, então, Belê. tamo junto, tamo junto. A gente é, é decisões, né? Eu sabia que não ia ser nada fácil, né? Eu até, meu pai questionou, ele falou assim, quando eu falei, cara, pai, rola aquela pressão, né? E aí, o que você vai fazer da vida? Você vai terminar os estudos? O que você vai ser? Vai estudar? Você vai se formar? Eu falei, putz, pai, eu quero ser escalador, velho. E o meu pai virou e falou assim, cara, como assim escalador? Eu nunca ouvi falar de ninguém que vive de escalada, sobrevive da escalada. Eu falei, eu também não, mas, quer dizer, não é que também não, eu já tinha minhas referências, né? Já tinha você como referência, já tinha várias pessoas no Paraná que tinham loja, que tinham a Mont Blanc, que já existia, né? Então existia um mercado, né? E eu falei, cara, eu não sei exatamente como, mas eu vou dar um jeito, eu vou viver de escalada. E são decisões. Eu sabia que ia ser muito difícil, sabia que ia ser perrengue do começo ao fim. Você sabe bem disso, a gente tem que dar os pulos para lá e para cá. Mas eu botei na cabeça que eu ia viver daquilo e fui dando meus pulos, né? Então, a primeira opção que eu encontrei foi toda quarta-feira tinha reunião do Clube Paranaense de Montanhismo, que era dentro da loja da Mont Blanc, que era fabricante de mochila da época, né? Um dos maiores fabricantes de mochila da história da escalada, junto aí com a Conquista, da mesma época. E toda reunião eu ia lá, a galera tinha reunião e tinham três paredinhas, né? Que hoje a gente fazia de top rope, mas hoje em dia a gente faria de boulder, que era 3,5 metros, 4 metros. E a galera ficava escalando e eu ia lá nos retalhos do que ia ser descartado da Mont Blanc, né? As peças, as tirinhas de cordura, ia lá, juntava, levava para casa e comecei a fabricar saquinho de magnésio, porta-passaporte, documento, e cheguei a fabricar umas mochilas de retalho e emendando. Meu pai me ensinou a usar aquelas máquinas de pedal e fui fazendo os equipamentozinhos, fui vendendo para a galera na escola, fui vendendo para uns amigos e tal, para garantir aí um, um, um trocadinho para ir para o Anhangaba, para o Marumbi, comprar comida e ir para a montanha. Esse era basicamente a minha, meu foco. Mas, obviamente, isso se tornou algo muito maior. Eu falei assim, cara, não, dá para tentar viver disso. E aí fui atrás, até fabricar papete, aquelas sandálias, né? Até o dia que eu consegui ter meu primeiro emprego com escalada, que foi justamente na Mont Blanc, né? Então, ali foi um sonho. Eu ganhei um emprego, né, trabalhando com um monte de gente que só escalava, dentro de uma loja que vendia equipamento de escalada, registrado, né? Foi os meus primeiros trabalhos registrados aí. E, e foi um sonho, assim. Foi o primeiro passo, né? De querer se profissionalizar, né? Ou seja, ser um profissional da escalada, não escalador, exatamente escalador profissional. E daí para frente ficou tudo muito mais fácil porque o foco era esse, era viver da escalada, não importasse como, e a gente foi dando os pulos, fazia o que precisasse, montar via, montar campeonato, montar muro, o que aparecesse pela frente a gente estava encarando aí. E, acho que foi mais ou menos por aí, assim. E
a saída de Curitiba, ida para São Paulo e depois para São Bento? Bom, a saída de Curitiba para São Paulo foi justamente por dar continuidade a esse engajamento aí, né, com a escalada, tentar viver da escalada. O que aconteceu? Durante muitos anos, né, quer dizer, eu comecei a escalar em 92, e na época, o Paraná e o Rio de Janeiro eram os estados assim que tinham mais tradição na escalada, né? Foi onde meio que o montanhismo começou no Brasil, né? E aí a gente, obviamente, tinha um número muito grande de escaladores no Paraná, Rio de Janeiro e, consequentemente, quando começou a aparecer os campeonatos, essa galera dominava assim o cenário, né? Então, sempre que os campeonatos que rolavam eram um ganhador do Paraná, outro do Rio de Janeiro. Teve o Guile do Rio Grande do Sul, que também, né, dominava. E durante muitos anos rolou meio que um domínio, assim, né? Tinha um ou outro escalador, Pietro Sargentelli, que competia também na época, as filhas da a Dani e tal, tinha a galera de São Paulo, mas não existia um ginásio, um lugar para treinar. Então eu treinava em Curitiba, num ginásio que era de ginástica olímpica, mas durante um tempo o proprietário era focado muito mais na ginástica, então tinha lá a parede onde rolaram várias etapas do ranking paranaense, que aliás foi onde acho que deu start mesmo nos rankings nacionais, deu uma movimentada na parte de competição de uma forma mais organizada. E a gente treinava nesse muro e ele começou a ficar meio carente, assim, não tinha corda, não tinha renovação de agarras e tal. E foi bem numa época que o Paulo Gil construiu a 90 graus. E em pouco tempo, obviamente, com uma estrutura específica para isso, né, para treinamento, para competição, que não fosse competição, mas só o fato de ter um número maior de escaladores, né, frequentando o mesmo lugar, um puxando o outro, com uma estrutura só para isso, com um monte de agarro, um monte de via, rapidinho o cenário paulista entrou nas competições com os dois pés no peito, né? Então, aí apareceu um monte de escalador, o Ale Silva, a Janine, a Paloma, o Eduzinho, o Ale Cardoso, toda a família Cardoso, o Linha, né? O Edinho. Então, teve daí para frente só apareceu um monte de escalador que fez carreira dentro da escalada de competição. E aí eu percebi que, opa, estamos ficando para trás, né? A gente, por mais que treinasse, a gente, não tinha infraestrutura compatível para bater de frente, né? E eu não pensei duas vezes, né? Então, toda vez que eu ia competir em São Paulo, eu criei uma amizade muito grande com o Paulo e com o Paulo Gil na época, né? Então, tinha as duas filhas dele, a gente ficava lá, a gente ficava hospedado dentro da 90 graus, era uma coisa era muito legal, né? Porque toda a galera de Curitiba ia competir, do Rio de Janeiro, a galera ia lá e dormia às vezes dentro da 90 e tal. E eu lembro até uma vez que teve um campeonato justamente onde o François Legrand veio abrir as vias e dar palestra. E acho que foi um dos primeiros campeonatos que a galera do Rio, de todo o Brasil se juntou dentro da 90 graus para conhecer a 90 graus e tal. E foi um frenesi tão grande de escalar no primeiro ginásio do Brasil que a galera se internou, se acabou de escalar na véspera do campeonato. Era sexta-feira, tava todo mundo tipo, até 2 horas da manhã escalando a 90 graus. Assim, tipo, uma coisa que você fala, cara, inconcebível, né? Hoje em dia, mesmo para a época, né? Mas a galera ficou tão alucinada com a estrutura da 90 e tal que a gente foi competir no dia seguinte, obviamente. A hora que eu acordei, fui pro isolamento, pendurei no fingerboard, eu falei, ferrou, né? Tipo, não tem mais braço, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Eu vou participar do evento, mas, tipo assim, foi... Mas ok, tava valendo, entendeu? A gente tava viajando, conheceu a melhor estrutura da época, algo que revolucionou a escalada de competição, de treinamento e de acesso, né, de infraestrutura para escalada. Então, a gente aprendeu no braço também
a questão da estratégia. Então, eu tinha essa relação muito boa com o Paulo Gil e aí, quando eu soube que abriu uma vaga para instrutor lá na 90 graus, eu não pensei duas vezes, já liguei para o Paulo, falei, putz, Paulo, tem um emprego para mim aí, e o Paulo na hora falou, meu, pode fazer a mala, se quiser, vem embora. E, cara, sei lá, meio com frio na barriga, assim, mas que só bateu a hora que eu entrei no ônibus, né, para ir para São Paulo mesmo, mas, tipo assim, saiu um moleque de 18 anos de Curitiba, uma cidade, né, super tranquila, super organizada, para cair, né, em São Paulo, a maior cidade do Brasil, né, assim, caótica, né? E era até uma coisa que eu falava, assim, toda vez que eu ia competir em São Paulo, eu falava assim, cara, eu não tenho vontade de morar nessa cidade, assim, né? Pode me pagar a grana que for e tal, não é muita bagunça, meu, é muita loucura e tal. E aí eu, obviamente, cuspi para cima, né? Caiu no meio da testa. Eu falei, fui para São Paulo para trabalhar com escalada e, meu, e obviamente não era para ganhar aquilo que eu sempre sonhei, né? Mas era isso, a gente fazia porque era a única forma de conciliar as duas coisas. Eu vou ter um trabalho, vou estar dentro da melhor infraestrutura do Brasil para treinar, que era o meu foco, eu precisava treinar para a competição, ao mesmo tempo ter um trabalho e, obviamente, ter uma experiência completamente nova, assim, né? Sair da cidade pequena, digamos assim, né? Curitiba não é pequena, mas fui para São Paulo, encarar São Paulo foi uma mega experiência. E aí, caí lá dentro da 90, morei lá, eu morava literalmente dentro da 90, eu tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro, eu morava lá dentro da 90 graus, acordava e dormia com escalada o tempo todo. Então foi o primeiro passo, digamos assim, de em direção a um rumo muito mais profissional, assim, que me abriu portas para muita coisa que me aconteceu hoje, né? Que acontece até hoje, na verdade, assim como construção de paredes, montagem de vias, dar aula para outros escaladores. Então, a 90 graus acho que foi o segundo passo mais importante da minha carreira, assim. E foi Ele, isso, eu não pensei quantas, duas vezes. quantas vezes você foi campeão brasileiro? Campeão brasileiro, eu fui duas vezes na época que, que se organizou os campeonatos, passou a se organizar, onde a CBME entrou, né, e passou a organizar os campeonatos. Por que acontecia? Antigamente a gente tinha aí os Opens, né? Então, desde dos anos 90, os campeonatos eles eram chamados de Open. Então, alguém queria organizar um campeonato em Porto Alegre, ia lá, organizava, montava o muro, chamava todo mundo do Brasil. Não existia internet na época, né? Por incrível que pareça. Então, a gente ficava esperando os cartazes chegar pelo correio. Então, chegava o cartaz, a galera se juntava, ia lá e competia. Então, eram campeonatos opens. Então, eram vários campeonatos. Então, não existia um campeão oficialmente brasileiro. Ao longo dos anos, cada um ganhava um campeonato e ao longo dos anos você tinha vários campeões brasileiros. A partir de 98, a CBME entrou e organizou, né, fez um ranking oficial nacional. Daí em diante, né, eu ganhei 4 vezes o campeonato brasileiro de via, né, de lead. Não existia um ranking oficial de boulder ainda, muito menos de speed, né? Mas fui 4 vezes campeão brasileiro. De boulder acabei ganhando vários também, mas não existia nenhum campeonato oficial de boulder. E foi isso. A parte de escalada, de competição, deu um boom muito grande a hora que eu consegui vir para São Paulo mesmo. Não que em Curitiba eu já tinha feito muita coisa, era conseguido vários dias e para São Paulo que é a coisa deslanchou. Né?
E daí a parte de títulos também, assim, foi as coisas foram acontecendo, né? Fui para conseguir, estando em São Paulo, tinha muitos contatos, então acabei conseguindo ir para um Pan-Americano, por exemplo, em 98 na Colômbia, onde eu fiquei em segundo. É, aliás, esse campeonato é uma história bem, é um momento muito importante, que é um campeonato que eu estava com a unha do pé estourada de tanto treinar para esse campeonato, a unha inflamou, encravou e tal. Eu fui competir e não conseguia botar a sapatilha direito, passei raspando da classificatória para semifinal, passei raspando em último para final, e aí chegou na final, falei, cara, não rola, eu vou escalar, vou competir, eu vou botar sapatilha de qualquer jeito, a frouxa mesmo, e vou escalar. E aí pedi para colocar uma música do Led Zeppelin e esperei a música começar e fui escalando, 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 só escutando a música. E aí, quando eu vi, caraca, meu, foi um segundo lugar, assim, completamente inesperado, assim, né? E, e aí, daí para frente, consegui competir várias vezes fora. Começou os campeonatos do Chile também, competi várias vezes no Chile, Venezuela. Fui mais uma vez vice-campeão sul-americano, ganhei algumas vezes uma vez campeonato no Chile. No Chile também a gente sempre teve uma boa representatividade, até culminar com um campeonato mundial que eu passei depois que eu, né, tinha conquistado aí alguns títulos nacionais e tinha as experiências pan-americanas, sul-americanas. A gente passou a ir para os mundiais. Só que aí o negócio era muito mais casca, né? E o objetivo era passar para a semifinal. Então, a gente ficou ali algum tempo batendo ali batendo na trave, tentando, treinando muito, até o dia que a gente, graças, né, a parceria aí junto com o Cezinha e o Felipe Camargo, a gente conseguiu seus primeiros sul-americanos no masculino a passar para uma semifinal de mundial. Isso é basicamente a carreira de competição. O que você considera de mais importante que você aprendeu nessa época e que hoje você usa para treinar os atletas? Cara, acho que primeiro é se colocar no devido lugar, né? Então, acho que muita gente saber exatamente em que estágio você se encontra, né? Acho que hoje em dia, por exemplo, a gente ia para o Mundial. Até conhecer o nível do Mundial, né, a gente tinha, qual era o parâmetro que a gente tinha, né? A seleção brasileira na época de escalada era muito forte, tinha muita gente forte competindo no Brasil. Então, quando a gente ia para os sul-americanos, o Brasil simplesmente dominava assim, as competições, né? Qualquer sul-americano, pan-americano, a galera, meu, era final, certeza, e então rolava um respeito muito grande. E a galera e os resultados eram evidentes, eram comprovados. Então a gente tinha esse parâmetro, claro, no cenário sul-americano, pan-americano, tá ok. Mas quando a gente você chega no mundial e você realmente encara um nível que é o real, né, e aí você toma um tapa na cara gigantesco e fala assim, bom, esse aqui é o meu lugar então. E eu acho que isso eu sempre trago para a galera. Assim, ó, vamos começar devagar, vamos começar, tudo tem seu tempo, vai acontecer, mas não queira pular etapas, entendeu? Então, pular etapas acho que é o grande erro da galera, ou achar que, que, é, que, é, que o nível está muito além do que realmente é. Assim. Então, tem muito trabalho para ser feito, tem muitas horas de voo para segurar ali e treinar mesmo e aprender, tá sempre aberto a aprender, né? Porque principalmente a parte técnica, né? Então, hoje em dia a galera tem muita coisa para aprender de técnica e muita gente foca muito em físico, né?
e uma coisa não vive sem a outra, né? Então, acho que competindo lá fora, a gente tinha que sempre ir ajustando essas coisas. Opa, agora a parte física, opa, agora a parte técnica, agora ia fazendo esses microajustes, assim, até conseguir passar para a semifinal, que era uma coisa que era tão sonhada. Então, acho que eu aprendi muito isso a trazer para a galera a não criar muita expectativa, assim. Então, quando a gente conseguiu passar, é porque, bom, o trabalho, o que o corpo já precisa aprender, ele já aprendeu fisicamente, tecnicamente, o que precisa é liberar aqui a mente, tirar o piano das costas, né? E deixar o corpo fluir, ele sabe. Se você treinou o suficiente, se você aprendeu técnica o suficiente, você está aberto, né, a novos treinamentos, a novas técnicas, está aberto a seguir o que o seu treinador, né, está te passando, o resultado é inevitável, mas gerar essa cobrança em cima de você, ou seja, por patrocinador ou por questões financeiras, é o que trava todo mundo, né, na hora de competir, assim. Então, tirar esse piano das costas é o que eu sempre tento passar para a galera. Você escala bem, você está bem, está super bem preparado, mas se você não se desconectar um pouco, tirar essa pressão dos ombros, a coisa não vai acontecer, né? E quando acontece, quando você consegue encontrar esse momento, a coisa flui assim de uma forma muito suave, né? Bele, você treina vários atletas, inclusive da seleção brasileira. Bom, e você também é um route setter muito reconhecido, né? Já montou vias em grandes campeonatos. Se você fosse escolher para ganhar a mesma coisa, treinar atleta ou montar via, o que você escolheria? O que te dá mais vontade de fazer? Bom, acho que primeiro tem uma questão aí que, assim, eu tenho uma formação, a minha formação, ela primeiro de atleta, né? Eu fui muito treinado, eu consegui chegar aonde eu cheguei, né? Como maior objetivo aí foi o mundial, os campeonatos brasileiros, porque eu tive o auxílio do Rômulo Bertuzzi, né? Que treinou o Cezinha, que treinou a Taizinha, que treinou o Dioguinho, que treinou a galera que também fez história aí nessa de competição. Então, eu sempre fui muito treinado, eu sempre fui muito atleta. Essa parte de treinamento, onde eu sempre bati na tecla foi a parte técnica, né? Onde o que é a parte técnica? É basicamente você aprender a escalar com eficiência. E foi onde na 90 graus foi uma das coisas que eu consegui desenvolver. O Paulo me deu essa oportunidade de, né, conseguir gerar uma renda a mais criando os acompanhamentos, né? Então eu passei a dar como se fossem umas aulas de personal de escalada. Então eu pegava a galera, quem quisesse, né, filmava no começo, né, depois fazia umas aulas, ajudava a galera a melhorar a parte técnica, trabalho de pé, posicionamento, enfim, toda a parte técnica em geral. E aí, né, depois de um tempo a pessoa estava escalando muito melhor. E aí, com essa experiência, obviamente eu consegui formar muitos atletas, né? Mas não necessariamente eu sou um treinador, até por uma questão burocrática, né? Em relação a CREF, eu não sou um profissional graduado, né? Eu não tenho a educação física completa, né? Então, mas eu tenho toda essa bagagem técnica que eu tenho e todos esses anos de experiência com treinamento, né? Sendo treinado pelo Rômulo, que tem essa formação, e de vários outros profissionais, e tenho essa bagagem técnica, tanto que eu possuo o CREF de profissional provisionado, né? Que é uma exceção que o próprio Conselho Regional de Educação Física teve que abrir para profissionais que trabalham com escalada há muito tempo terem esse reconhecimento, porque na época, até hoje, existem muitos profissionais que são qualificados, mas não têm a graduação, mas eles não podem ficar fora do mercado, porque justamente é a galera que ensina a parte, a base, né? Enfim, então eu treinei, eu acompanhei muitos atletas, consegui formar muitos atletas da parte técnica, e
E sim, hoje em dia, com a escalada de competição, tem muita gente querendo treinar, tem muita gente escalando, tem muita gente querendo escalar em rocha. Eu recebo muitas propostas de parte de treinamento, mas é aquela coisa, eu prefiro, a minha linha de trabalho é, vamos sentar, vem para São Bento, ou eu vou para São Paulo, eu vou até onde você quiser, a gente escala junto, eu faço uma análise, entendeu? Então isso é um trabalho que eu gosto de fazer, que é a minha linha de trabalho. Sentar junto, estar escalando junto com a pessoa, melhorando a parte técnica, do que abrir via. Abrir via, putz, é uma coisa que eu adoro também, assim. Mas para ganhar dinheiro, como eu falei, como atleta, é, eu, eu realmente eu parei de competir justamente porque como atleta você não tem um retorno financeiro, salvo hoje em dia que alguns atletas possuem têm os patrocínios e tal, mas retorno financeiro, vou ganhar um campeonato, até porque os campeonatos em números são poucos, né? Antigamente, por incrível que pareça, a gente ganhava muito mais grana. Cheguei a ganhar $3.500 no campeonato no Chile, né? O Cezinha ganhou 3.500, eu ganhei 2.500. Campeonato no Rio de Janeiro teve R$ 2.000 de prêmio e tal. Antigamente até rolava alguma coisa de grana. Hoje em dia é um pouco mais difícil. Então, foi por isso até porque eu passei a montar vias nos campeonatos, porque era uma grana garantida, né? Então, independente do resultado, o valor que eu ganhava como route setter era maior do que o prêmio do primeiro lugar, né? Então, para ganhar grana mesmo, não teve jeito. Como atleta, é muito difícil, muito difícil. Além de você ter que se garantir que você vai chegar ali no pódio, ou, né, ou no primeiro lugar para garantir um prêmio, e, consequentemente, alguns contatos de patrocínio, alguma visibilidade para patrocínio. Fora isso, você sabe bem, a gente põe a mão na massa e trabalha mesmo. Realmente é uma incógnita para quem vê de fora. Às vezes a pessoa acha, pô, beleza, meu, tem ginásio, o cara tem marca própria, tem apoio, tem patrocínio, beleza. O cara, olha, é aquela história, né? Vê as pingas, mas não vê os tombos, né? Conta o É. que é necessário para você viver hoje, meu. Toca a real do que é viver de montanha, do montanhismo e da escalada. Bom, mais uma vez, você sabe bem, e na verdade eu sempre me espelhei muito, eu tive alguns ícones, né? Você foi um deles, e, e é louco de saber assim que eu falei, putz, sabe, eu quero morar em São Bento um dia, eu vinha para São Bento escalar e eu ficava lá no seu refúgio e tal, e eu falava, pô, olha o Liseu, cara, o cara vive na montanha, vive trabalhando com escalada, né? A gente realmente faz uma imagem, nossa, o cara trampa com isso, eu já fazia isso, mas eu falei, putz, eu quero ter essa carreira, né? Ser um escalador profissional e tal. E aí, a hora que você cai na realidade, ela é muito mais suada do que realmente você relatou, assim, a gente tem que dar pulo para tudo quanto é lado, né? Então, pô, desde aprender a costurar, fabricar os próprios equipamentos, os crash pads, aprender a ressolar, né, para poder sobreviver, dar aula, montar via em campeonato, montar via em ginásio, aparece o muro para fabricar, a gente vai lá e fabrica, aparece uma palestra, a gente abraça o que tiver. E mesmo assim fecha apertado ali nas pontas. Então não é uma vida, nossa, pô, eu ganhei grana com a escalada. Hoje em dia, obviamente, tem alguns atletas aí, por exemplo, o Felipe Camargo, que é o primeiro atleta profissional mesmo. O Cezinha passou o último ano também vivendo como atleta, né? Então, a Thaís, alguns atletas hoje estão conseguindo viver, né, de um dinheirinho ali que sai via patrocínio e tal. Mas para a grande maioria a realidade é muito mais dura. Então a gente tem que dar tiro para tudo quanto é lado, não tem jeito.
né? Apertou, saiu um trabalho daqui, né? Acabou um trabalho aqui, vai para outro, e vai para outra, e a história não para. Então, vamos criar, pô, vamos fazer um ginásio, tem um ginásio, pô, tem um ginásio, cara, é uma puta responsa, entendeu? É trocar, é trocar via, é funcionário e tal, então não é uma coisa simples assim. Os próprios campeonatos, então o trabalho com a ABE, né, na comissão técnica da ABE, tudo isso são coisas que tomam muito tempo, né, e definitivamente o retorno financeiro não é igual um trabalho tradicional, né. A gente conta também com a gente não tem férias, 13º, né, então é isso, é, é pular de pedra em pedra, se equilibra aqui, pula para a próxima para não cair, se molhar, a gente se molha às vezes, dá uma pisada ali, dá uma escorregada, molha o pé, mas vai para a próxima pedra, vai se equilibrando e vai fazendo a vida, né? Mas definitivamente não é fácil, não é nada fácil. Beleza, você encabeça um projeto social, que é o Fundação Escalar, com as crianças de São Bento do Sapucaí. Conta um pouco para a gente o que é a fundação e qual que é esse projeto dentro do ginásio Biblock. Então, a fundação nada mais é do que uma continuação do trabalho que eu comecei em São Paulo, mesmo dentro da 90 graus, quando eu passei a dar aula para muitos adultos, consequentemente vieram alguns adolescentes e algumas crianças também. Esse trabalho ele se intensificou depois que eu passei a trabalhar na Casa de Pedra, né? Durante 10 anos eu trabalhei na Casa de Pedra e a gente fazia muita festa infantil. E dessas festas infantis, muitas crianças, né, tomavam gosto pela escalada e passavam a frequentar. E eu tive que, de certa forma, criar as ferramentas para poder dar aula, porque na época também não existia nenhuma literatura, não existia nada profissional a respeito sobre como trabalhar com crianças, né, dentro da escalada. Então, acabei desenvolvendo vários métodos, ferramentas, jogos e brincadeiras. E quando eu mudei para São Bento, eu tinha a minha parede em casa e eu sempre tive essa motivação de continuar esse trabalho com criança, que é uma coisa que me satisfazia muito, né, em São Paulo, assim. Principalmente porque através desse trabalho que a gente pode descobrir jovens talentos para dar continuidade, né, conforme a galera vai competindo e vai, que nem eu fui parando, várias gerações vão parando de competir, você precisa de renovação. E nada melhor do que vir a galera, quanto mais cedo, né, melhor. Estatisticamente, todos os campeões mundiais, eles começaram a escalar com 3, 4 anos de idade, vindo de família de escaladores. Então, no Brasil, a gente eu tenho esse compromisso de tentar apresentar a escalada cada vez mais cedo. Não necessariamente pensando em performance, competição, mas principalmente porque a escalada é um esporte, né, extremamente completo, apaixonante, aquilo tudo que a gente sempre sabe e que pode converter uma criança, né, a escalada num estilo de vida, transformar num estilo de vida muito saudável, muito interessante. Então eu quis continuar esse trabalho e aí eu arranjei um local onde hoje acabou virando um ginásio, mas o principal, o início era justamente ter um espaço para a galerinha fazer um trabalho, principalmente em São Bento, né? Que eu acredito que assim, a gente tem aí a Pedra do Baú, que é o ícone da cidade, mas por incrível que pareça, a maior parte da população nunca subiu o baú, por exemplo, né? Consequentemente, eles não deixam os filhos subirem também, ou não levavam os filhos, né? E a escalada é muito forte na região. São Bento é ícone, né? É referência nacional, até mundial. E me perguntava, putz, como fazer para as crianças terem acesso? Então, a gente criou esse projeto justamente para fazer essa ponte, né? De trazer as crianças para esse primeiro contato com a escalada. E daí, né?
como consequência, já surgiram vários nomes, vários estão competindo, vários estão se dando bem, vários estão escalando em rocha. E o trabalho não para. A ideia é a gente coletar, continuar trabalhando, continuar coletando, né, fundos para expandir o trabalho, né? Então, São Bento, a gente tem uma população aí de, né, 10 mil habitantes, né? Então, se a gente conseguir atingir pelo menos toda a área escolar, né, as escolas rurais, as escolas estaduais, escolas municipais, e apresentar a escalada, que seja uma vez pelo menos. Então, dessa galerinha, que são 2.400 alunos, acho que dá para tirar alguns bons talentos aí, ou que alguém realmente encontre ali um esporte, alguma coisa para fazer dentro do quintal de casa, né? E daí para o mundo, né? Então, acho que São Bento tem esse potencial, como qualquer outra cidade de interior, onde não se tem muita coisa para fazer, mas São Bento a galera tem de graça, né? Então, acho que esse é o principal foco do trabalho. Formação de apresentação de um esporte, são os pilares do projeto, que é a formação, apresentação do esporte, no caso a escalada, formação de atletas, seja para desempenho ou para competição ou escalada em rocha, seja uma área de lazer, né? Encontrar na escalada algo para fazer durante a semana, no final de semana, e não ficar, né, na rua, vagando na rua. E tendo uma coisa muito importante que a gente também já conseguiu atingir, que é a formação de profissionais. Então, através da escalada, a gente consegue, né, você, assim como eu, você apresenta uma oportunidade de formação profissional, né? Então, você pode aprender a ser instrutor, route setter. Aqui em São Bento, a gente tem muitas agências de turismo, de ecoturismo, que fazem subidas do baú, então precisa de profissional, né, qualificado, né? Então, acho que esse trabalho, apresentar uma nova forma de trabalho que está aqui, né? Bem debaixo né, acima da nossa cabeça. Todo dia a galera olha para o baú e fala assim, pô, ali tem uma oportunidade de trabalho. Ou eu posso trabalhar, né, virar um route setter, virar um professor, virar... E a gente tem vários exemplos comprovados que através da fundação a gente atingiu vários esses objetivos e vamos continuar trabalhando. Belê, além do escritório muito mais legal do que de repente você estaria trabalhando se você tivesse seguido os conselhos do seu pai, o que te motiva a continuar tão ativo no movimento da escalada, no crescimento da escalada brasileira? O que te motiva a levantar e falar, vou lá para minha oficina e, tô felizão, apesar de, todas as dificuldades que é viver do esporte? Putz, é basicamente isso que você falou, Eliseu. A gente, é uma questão de escolhas, né? A partir do momento que eu escolhi viver da escalada, eu já sabia que não seria fácil, que eu não ia fazer rios de dinheiro, né? Que assim, estatisticamente, todo mundo que trabalha com escalada, até quem das grandes marcas, todo mundo que, né, se estabeleceu no mercado, todo mundo passa perrengue, é fato, entendeu? Mas são escolhas mesmo. Eu escolhi fazer isso da minha vida. Eu não me arrependo nem um dia disso, né? Por isso, é o que você falou. Através da escalada, eu encontrei uma forma de trabalho, um estilo de vida. Eu conheci o mundo através das competições, me levou a competir, né? Eu acabei desenvolvendo muita coisa interior, né? Dessa parte de treinamento, de métodos, muitas ferramentas, muitas linhas profissionais eu acabei desenvolvendo. Então, por exemplo, aprender a ressolar. Se eu não estivesse escalando, quando que eu ia virar um sapateiro, por exemplo, né? Da onde ia ser isso? Por que eu ia aprender a ser um empresário, um dono de um ginásio, ou, né, administrar um, digamos hoje, uma organização como a ABE, né? Trabalhar na linha de frente das competições? A resposta é muito simples. A escalada me deu tudo.
né? Tudo que eu tenho na vida, todas as grandes realizações, o estilo de vida, a decisão de vir morar para São Bento, um lugar que é maravilhoso, é tranquilo, diga-se de passagem, o melhor lugar do mundo para estar nesse momento de pandemia, né? Então, no meu ponto de vista, né, de certa forma a gente tem muita abençoado, então me deu toda a minha família, né? A escalada me trouxe minha esposa, né? Eu tenho lá um cantinho que eu fico lá morando. A escalada me deu tudo, né? Então, tudo que e principalmente me deu a liberdade de querer, eu quero ir para esse lado agora, então eu vou para esse lado, entendeu? Então, não tenho rabo preso com nada, com ninguém, e aí é basicamente isso que eu tento passar para a galera. Então, dá para criar um estilo de vida, dá para criar, você pode ter seu sustento através da escalada. A gente sempre a gente sempre põe o parênteses ali de que assim, não é fácil, tem que dar um ralo, todo mundo sabe disso. Mesmo os atletas profissionais hoje em dia sabem que não é fácil, que tem que dar um trampo, mas é isso. A continuação com o trabalho com a ABE, por exemplo, nos campeonatos, as competições me trouxeram, né, todo o reconhecimento, todos os títulos, todas as viagens, toda a experiência, toda essa bagagem. Então, continuar esse processo de, de fazer os campeonatos, né, fazer os campeonatos infantis, os campeonatos juvenis principalmente, que é um dos maiores focos aí, né? Nada mais é do que tentar retribuir tudo que a escalada me proporcionou ao longo desses 28 anos. Eu acho que tem muita gente, cada vez mais a gente pode atingir um público cada vez maior, assim, né? E ser agraciado com tudo que a escalada nos proporcionou. Belê, o que você teria para dar de conselho para um pai de por que ele deve incentivar o filho a escalar? Bom, primeiro porque a escalada a escalada ela é sincera, né? Então ela ensina desde o primeiro dia que você tem o contato ali, ela ensina que, né, ou você aprende da forma correta ou você vai ficar dando cabeçada, né? Isso você leva para a vida, né? Então você faz direito, né? Treina direitinho, faz do jeito certo e a escalada forma caráter, né? Então acho que isso é uma das grandes virtudes aí. Obviamente tem todo aquele contexto, é um dos esportes completos, é uma excelente atividade. Eu considero a escalada como uma super terapia. Então o pai pode economizar muito com terapia aí, botando a galera para escalar, né? Já pensando aí que a doença do século vai ser, nos próximos anos aí é depressão, né? Então a escalada, cara, não te dá tempo para ficar desse jeito, né? Ela só te traz coisas muito legais, muito boas. Enquanto você está escalando, você tá pensando em muita coisa, tipo, faz sua cabeça funcionar, né? Um esporte completo para o corpo, um jogo de estratégia. E, cara, pensando hoje em dia, acho que a escalada, com esse boom, entrando nas Olimpíadas e tal, a escalada ela é um esporte extremamente novo, mundialmente falando, comparado com os outros esportes, né? Então, ela tem muito para crescer, ela cresceu absurdamente nos últimos anos e ela vai continuar um crescimento muito grande. Então, para um pai, por exemplo, que pode incentivar o filho a ser um atleta, ele vai ter muitas oportunidades. O esporte hoje é reconhecido, né? Tem um monte de atleta, né, que consegue competir fora, subsidiado pela ABE, né? Tem toda a estrutura. Ele pode ser um atleta de verdade hoje em dia. É muito mais fácil ele ser um atleta do que na minha época, por exemplo, né? Então tem todas as facilidades que um pai não vai ter que ficar botando grana, né, para pagar passagem, né? Então isso tudo
tira um grande peso do bolso dos pais aí. E além disso, você pode realmente direcionar o filho a encontrar alguma coisa que ele realmente faça de paixão, né? Então, um grande problema que a gente vê é isso. O que você vai fazer? Chega naquela época de faculdade, o que você vai fazer? Então, às vezes rola a pressão dos pais, pô, mas você tem que ser médico, você tem que ser, né? Você tem que ser isso ou aquilo, pensando só na questão financeira, né? E não necessariamente o adolescente, o jovem, está interessado, ele quer fazer uma coisa que ele gosta. E a escalada, que eu percebo nos últimos anos, muitos jovens conseguiram conciliar essa paixão, né, da escalada, não deixar de ser atleta, trabalhando com, por exemplo, fisioterapia, né, fazer um curso, uma graduação em fisioterapia e vários outros cursos que consigam conciliar com o seu estilo de vida que a escalada traz. Então, eu acho que esse conselho, e que com o aprimoramento dos equipamentos, a grande o número de informações hoje em dia se tornou um esporte extremamente seguro, né? Sempre foi, na verdade, mas hoje em dia, com certeza, dá uma tranquilidade para os pais, né? Quando você falava antes com meus pais, pô, eu vou escalar, minha mãe, nossa, mas meu, é perigoso, né? É, é alto e não sei o quê, risco de vida e tal. Putz, não, mas até vocês conseguirem explicar isso, né, para conseguir sair, pegar o ônibus para Anhangaba escalar, era um parto, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Tá aqui, ó, YouTube mostra, mãe, é seguro, é de boa lá, tem um ginásio, é controlado. Eu vou com a galera que tem um monte de profissional, né, mais equipamentos. Então, hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Meu, com certeza mais seguro na escalada do que na balada, né, Belê? Mil vezes, com certeza. E isso também, né? Você acaba tirando seu filho, às vezes, de um estilo de vida que, né, que não é aí o mais sadio, digamos assim, né? Então, é uma excelente opção, tanto financeiramente quanto psicologicamente para os pais, né? Meu, com certeza. Belê, muito obrigado pelo bate-papo, meu. Você é uma pessoa que tem muito a acrescentar como exemplo, como forma de visão de todo o universo da escalada. Muito obrigado por ter compartilhado esses momentos com a gente, meu. Te agradeço, meu velho. Eu que agradeço sempre a inspiração que você sempre foi, ou todos os outros escaladores da sua geração que sempre foram a minha inspiração aí, de chegar onde eu cheguei e falar assim, pô, um dia eu quero viver igual os caras vivem, morar onde os caras moram, ter esse estilo de vida e graças a vocês aí eu consegui atingir esses objetivos. Valeu mesmo.